Boa tarde, então, tá? De novo. Bem-vindos ao Ensino Conecta. Eu sou o professor Bernardo Cortes de Aguiar. Eu estou aqui junto com o professor Maurício. Nunca sei pronunciar direito o seu nome, desculpa, Maurício. Gelling. Maurício Gelling. Nós dois somos professores do curso Tecnológico de Desenvolvimento em Jogos Digitais, tá? E aí a gente vai mostrar um pouco do que é o curso, dar algum exemplo de como é que são algumas atividades que vocês vão fazer com a gente, se escolherem cursar jogos digitais não ensinos, e tirar dúvidas nesse sentido, tá bom? Passo agora para o Maurício, né, para a gente continuar. Bom, então, boa tarde, meu nome é Maurício. Só me apresentar rapidinho, né? Eu estou no ensino já há uns 15 anos, focado na área acadêmica aí. Meu foco de atuação no curso é Game Design e Arte 3D. Game Design são as teorias para criar um bom jogo, né, misturado com a parte prática também. E Arte 3D, evidentemente, é construção de personagens, outros tipos de modelos. Eu vou mostrar aqui depois a ferramenta que a gente usa. Vamos fazer uma modelagem bem rapidinho aqui. E eu trabalhei antes em estúdios, trabalhei na SoftLogic Studio, que é um estúdio que tinha em Porto Alegre. A gente fez alguns jogos da série Trophy Hunter e Deer Hunter, que são aqueles de caçar animais na floresta e tal. Foram publicados pela Atari. E depois até a empresa foi comprada pela Ubisoft, virou Ubisoft Porto Alegre. Mas no processo a Ubisoft saiu do país, né? Largou de mão o Brasil. E a empresa desapareceu. Aí eu fui para a área acadêmica, outras pessoas criaram estúdios e foram também ser professores. Então já trabalhei antes na parte da indústria e antes disso trabalhei na parte de efeitos especiais e computação gráfica para publicidade. Minha formação é mais técnica, né? Eu tenho mestrado e graduação de coisas técnicas assim, mas a minha atuação é sempre mais artística. Então tenho essa mistura aí. Bom, a primeira coisa que eu queria te mostrar mostrar alguns videozinhos que a gente começou a fazer semestre passado, tipo uma demo reel, uma coletânea de projetos dos alunos. E é uns videozinhos bem curtos, de 1 minuto, 2 minutos. E a gente pode comentar, então, de projetos de 3D, de projetos finais do curso também, para vocês terem uma ideia do que é possível de fazer, o que os alunos estão fazendo, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá, o primeiro videozinho é de ferramentas de design, que era a cadeira antiga, agora vai mudar o currículo, vai mudar os nomes também, mas é a cadeira de 3D do curso. Como você sabe, quer dizer, não sei se você sabe, né, mas o curso é mais focado em programação, e tem, assim, um pouco de game design, um pouco de arte 3D, um pouco de várias coisas, mas o foco maior é programação, né? Então, a cadeira de 3D é esta aqui. Baixinho o volume. Bom, aqui tem alguns personagens que os alunos fizeram. Lembrando que a grande maioria nunca mexeu em 3D na vida, né? Então, em um semestre, a gente começa do zero, criando um cubinho lá no Maya, que é o software que a gente usa, daqui a pouco eu vou mostrar ele, até chegar em personagem. O foco em low poly, então personagem, modelagem com baixa poligonagem para rodar em jogos, né? Então aqui tem um rigging, que é um processo de configurar esses ossos para se mexer. A ideia é que a gente modela o personagem, depois a gente tem que fazer uma textura, a gente tem que configurar como a textura é embrulhada no personagem, que é o mapeamento. Aí a gente coloca ossos por dentro, tem que configurar como a malha vai deformar com esses ossos. Dá para criar alguns controles, como esses círculos aí, para fazer agachamento e tal. Oi? Eu sei. E aí, animando os ossos desses controles, o personagem é Você quer animado. desse? Esse aí é o Maya. Ele teria que exportar para rodar no jogo, em alguma engine, né? Para aí ter o personagem no jogo. Aqui a sugestão é o Jasper, esse personagem antigo. Não sei se alguém conhece, se é muito jovem, nunca vi na vida. Mas é uma espécie de Power Rangers da antiguidade. É a sugestão que a gente usa porque é um personagem simples para quem está começando, né? Mas pode criar qualquer coisa. E esse software Maya é amplamente utilizado no mundo todo, em grandes filmes como O Senhor dos Anéis, A Era do Gelo, Star Wars, usam Maya para efeitos especiais, também é usado na indústria de jogos.
É uma das ferramentas mais conhecidas que tem na área. Uhum. Então, nesse semestre, nessa cadeira, a ideia é a gente ver tudo, né? Quem quiser se aprofundar, depois pode estudar mais por fora aí. Já teve gente que saiu artista do curso, mas o foco maior é programação. Aqui tem uma outra compilação que é da cadeia de motores. Uhum. Por favor. Essa de motores, o pessoal cria a tecnologia que usa, não é, Bernardo? Eles não estão usando uma engine pronta aqui, né? Assim, teria que confirmar com o João, mas acredito. Eles pegam a ideia de um jogo do zero, vão pensar a lógica toda do jogo, a aplicação dessa lógica em termos de algoritmos, né, e montar. Né? Eles têm uma certa liberdade ali para escolher qual a engine que eles vão usar. A gente vai falar com o que é uma engine de jogo daqui a pouquinho para vocês. Mas a ideia é eles trabalharem mais com a lógica do jogo mais baixo nível, vamos dizer assim. Tá? Uhum. E aí, só explicando um pouquinho para vocês, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de jogos, é muito comum a gente falar em 3 grandes áreas, para quem não conhece, né? Como vocês estão vindo aqui para conhecer um pouco do curso, imagino que isso talvez seja novidade para a maioria de vocês, né? Que é programação, obviamente vai trabalhar com a parte de programar o jogo, né? Programar as regras do jogo, traduzir essas regras e essas mecânicas de jogo que o grupo criou em termos de lógica de programação, né? Arte e design, que é animação, desenho, modelagem 3D, animação 2D e 3D, dependendo um pouco de cada projeto, vai usar alguns desses elementos ou não, né? Mas basicamente pensar a interface do jogo, pensar o visual dos personagens e efetivamente desenhar o cenário, personagens, objetos. E a terceira parte, que geralmente é mais desconhecida, vamos dizer assim, do grande público, que é game design, né? O design de jogos, que é a parte que eu e o Maurício acaba trabalhando mais, né? Por exemplo, eu trabalho bastante a parte com vocês de balanceamento de jogos, mais especificamente de narrativas interativas, como trabalhar com essa noção de interatividade com a narrativa dos jogos, como trabalhar com essa noção da interatividade com a interface. Aí o game designer vai pensar o quê? Vai pensar mecânicas de jogo, vai pensar como é que o jogador ganha, como é que o jogador perde, vai se focar mais em avaliar, pô, dentro do que a gente quer fazer com aquele jogo, esse jogo tá divertido, não tá, tá fácil, tá difícil, pensando sempre muito também, quem é o público-alvo, né, que vai jogar esse jogo. Pô, o pessoal que gosta de Pokémon é bem distinto do pessoal que gosta de FIFA. Não que uma pessoa não possa gostar das duas coisas, mas a gente tem que pensar também quem é esse público que vai jogar nosso jogo. E aí o game designer, ou os game designers, vão trabalhar muito voltado nessa ideia. E lembrando que esses projetos que a gente está vendo aqui é feito num semestre, né? Então, claro que depois dá para polir, melhorar bastante. Mas já tem uns projetos bem bonitos, né? Esse aqui é um jogo multijogador em rede, online, né? Uhum. E aí ele tem uma flecha para dar dano e a outra é teletransporte. Aqui é um card game, cada carta é um personagem e tal. Nesse caso teve um artista, então o cara modelou tudo na mão, né? Além da parte da programação. Aqui é um jogo de dança, meio tipo esses Guitar Hero, Dance Revolution e tal, tem que apertar a tecla na hora certa. Esse outro combate tem umas pequenas foices que a gente tem que se agarrar em pilares e se soltar na hora certa para elas se baterem. Dá para ver que o gráfico está bem simples, né? Muitos têm um gráfico simples, mas depois é só fazer melhorias, dá para polir bem e virar até um jogo comercial se quiser. Né? Porque no desenvolvimento de jogos, minha gente, a gente tem uma prática muito comum, né? Que pô, a gente tem que testar logo o quanto rápido, o quão mais rápido for possível, se aquelas mecânicas estão funcionando, se aquele projeto tem potencial, né? Então é muito comum a gente fazer um protótipo com um visual mais simples, ou com um visual temporário, pega uma arte temporária, pega uns modelos de personagens bem mais simples, para poder testar logo as mecânicas de jogo. E aí, à medida que o projeto vai amadurecendo e a gente vai fechando mais qual a direção que ele vai,
e substituindo pela a arte que já vai ser mais final, tá bom? Fazem grandes estúdios, se vocês forem ver, sei lá, God of War, grandes projetos, é o padrão, cria primeiro um protótipo, com arte bem simplificada, tudo em caixinhas, aí faz muito teste, vendo Boa que tarde. funciona. Boa tarde. Por exemplo, eu vi um tempo atrás um vídeo de desenvolvimento do Uncharted 4, né, que já não é mais tão recente assim, mas que era justamente na fase que o pessoal chama da fase Grey Box, né, fase caixa cinza. O cenário tudinho, sem nenhuma textura colorida, né, só o cenário modelado, tudo cinza. O Nathan Drake ainda, ele já tinha um modelo de personagem pro Nathan Drake dos outros jogos, então já tinha um modelo de personagem do Nathan Drake um pouquinho mais definido para usar lá, mas ainda bem simples, né? Por quê? Porque eles queriam testar justamente o design daquela fase, o design daquela missão, né? Sem precisar esperar ter uma arte final pronta, né? Uma arte final pronta de qualidade demora também, dá trabalho. Né? E aqui alguns dos projetos finais do curso, que aí costuma ter 2 semestres, né? Um que pensa na ideia, faz uma parte inicial, aí um outro semestre que finaliza, faz testes também, escreve um artigo, e aí tem um pouco mais de trabalho aí. Tem várias ideias bem variadas, né? E muitos têm toda a arte também deles, né, própria. Esse aqui já é para celular, tem outros que é para computador, tem várias plataformas possíveis, né? E aí o foco do curso, como o próprio nome já diz, é jogos digitais, né? Mas isso não quer dizer que vocês não possam experimentar um pouco com outras categorias não digitais, vamos dizer assim. Né? Mas sempre pensando, como é que eu vou poder, como é o caso desse exemplo aí que acabou de passar no vídeo, transformar isso num produto digital, né? Mesmo que seja um jogo de tabuleiro, como é que eu posso fazer uma versão disso digital? Né? Mesmo que eu tenha criado um protótipo rápido aqui de papel mesmo, muitas vezes tem equipes que fazem isso. Depois, como é que isso vai evoluir de outra maneira? Né? Aqui tem uns projetos bem diferentes, que é de plataformas alternativas, que o pessoal cria os seus controles. Então tem o Arduino, não sei se vocês conhecem, que é tipo um circuito impresso, uma placa de circuito que a gente pode programar, fazer qualquer coisa, e pode colocar sensores. Então aqui o aluno criou um controle que é uma caixa ali, e pela inclinação da caixa ele joga, né? Dá para experimentar com várias coisas diferentes. A ideia é quem souber programar, programa qualquer coisa que queira, né? Eu vou ir aí. Tem medo de virar aqui e estragar o computador. Uhum. Esse aqui é um outro controle que ele fez de isopor e que tinha um negócio ultrassônico, então era pequenos sons que batiam nessas paredes e aí tinha uns microfones embaixo que captavam e com isso ele conseguia saber a inclinação do negócio para empurrar a pomba e quando ele assoprava em outro sensor a pomba soltava a caixa, né? Então, a vantagem, por exemplo, a gente formar programadores é que pode criar qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de coisa. É a caixa do projeto, onde a gente tem essa bolinha de isopor contendo sensor ultrassônico na frente e embaixo. Essa parede aqui é responsável por pegar o colisor do sensor ultrassônico, né, para pegar o som do sensor ultrassônico e bater aqui e voltar, então do eixo X. E essa aqui de baixo, além de ser a tampa da caixa, também é responsável pelo eixo Y do Arduino. E outra vantagem, se der tudo errado, o programador que não conseguir trabalhar com jogos pode trabalhar na indústria de programação de qualquer coisa, né? É super flexível. Isso só lembrando, né? Isso não quer dizer que vocês não vão trabalhar com as outras áreas de desenvolvimento de jogos, né? A arte, game design. Né? A gente tem um aluno, por exemplo, que ele gosta muito de trabalhar com a parte de som. É muito comum a gente ter alunos que se identificam mais com o perfil de artista, ou de game designer, ou de programador. Mas aqui o diferencial, vamos dizer assim, do curso da gente é que vocês saem com uma carga boa, das 3 áreas, claro, mas com uma carga bem boa também de programação e de lógica de programação, entender como aquilo funciona, né? Que vai ajudar muito para vocês trabalhar no jogo, mesmo que vocês não sejam os programadores de fato daquele jogo. É entender melhor o que é aquela linguagem de programação, o que é que aquela engine pode fazer com as ideias que vocês estão tendo, né? E começar melhor com a equipe toda, né? Principalmente
E quando a gente fala de jogos digitais, que é uma área que novas tecnologias surgem muito rápido, né? Novas tecnologias complexas, novas tecnologias bem sincadas, e ter uma noção boa dos limites dessas tecnologias, das possibilidades dessas tecnologias, para quem quer trabalhar com jogos, vai ajudar, independente de qual foco, qual área de foco vocês queiram trabalhar. E também é bem diferente fazer uma arte livre e uma arte que vai rodar num jogo. Tem vários detalhes técnicos para ele funcionar direito. Então, saber como funciona a programação, saber conversar com o programador é fundamental, né? Até se o meu foco é ser artista, eu quero criar o meu protótipo para criar algum jogo para mostrar a minha arte, também teria que programar, né? Se for fazer um projeto pequeno, sozinho e tal. E entender não só a programação, mas entender como é que o jogo funciona no geral também. Por exemplo, vai trabalhar com a interface do jogo, né? E aí eu tô falando interface não só no sentido dos elementos tipo barra de vida, pontuação, se tiver, essas coisas, mas também no sentido de como é que esse jogo está comunicando para o jogador o que ele precisa saber, né? Como é que a gente pode trabalhar esses elementos audiovisuais do jogo para representar isso, e como esses elementos audiovisuais vão aparecer no jogo depende, obviamente, de como aquilo está sendo programado, né? Como é que eu indico para o jogador que, de uma forma bem clara, que ele levou dano, né? Como é que eu indico para o jogador de uma forma bem clara que o que aconteceu ali foi, como se diz, foi consequência de uma ação dele ou não, tá bom? Uhum. Então tá, aqui a gente viu alguns projetos de alunos, né? Dá para ter uma noção da quantidade de coisa que a gente pode fazer. E eu queria mostrar aqui rapidinho, a gente vai passar um pouco nas ferramentas que é usado na indústria, que a gente vê no curso também. Então eu queria mostrar aqui um pouco do Maya, que é de modelagem. Não sei se alguém tem interesse, na área do 3D. Então vou mostrar bem rapidinho aqui, agora são 32. Então, né, esse aqui é o Maya que eu tinha comentado, que é um dos softwares mais usados no mundo para cinema, para efeitos especiais, para jogos, para tudo. Tem licença de estudante que dá para usar também por 1 ou 3 anos gratuitamente, se não me engano. Inclusive, se tiver interesse de aprender o Maya, outras coisas de jogos, tem o meu canal do YouTube, que é o canal pessoal meu, mas eu sempre coloco coisas focadas em criação de jogos lá. Se vocês quiserem, é só buscar Fazendo o Jogo. Só lá no YouTube, colocar Fazendo o Jogo, ou YouTube / Fazendo o Jogo, que vocês caem no meu canal. Tem aulas de Maya lá, tem de Game Maker também. Então, vou mostrar rapidinho, né, que criar aqui consegue modelar qualquer coisa a partir de forma simples, como, por exemplo, fazer um cubo. Disso aqui dá para criar um mundo inteiro, dá para criar um personagem, fazer qualquer coisa, né? A gente só vai cortando, puxando, soldando vértice, enfim, e vira absolutamente qualquer coisa que a gente queira. Então, eu só vou mostrar bem rapidinho aqui nas formas clássicas de movimentação. Então, no Maya, clique da esquerda te rotaciona a câmera, gira a rodinha te dá o zoom. Se apertar a barra de espaço, a gente consegue ver as 4 visões clássicas, de cima, de frente e de lado. E essa aqui que é a perspectiva, né? E as ferramentas clássicas, com muitos softwares, são assim: o W, que é aqui o Move, ó, movimenta pelos eixos. O E, que é o Rotate, que está aqui no lado, rotaciona por esses eixos aqui. E o R, que é a tecla vizinha, que é este botão aqui, também é a escala. Aí tem uns quadradinhos que dá para esticar o objeto, né? E isso aqui a gente está mexendo no objeto inteiro. Mas tem como a gente mexer os componentes, que são as partes internas, se a gente quiser modelar alguma coisa. Então, no Maya, para a gente acessar os componentes, seria o clique da direita do mouse, fica segurando o mouse, né? E aí ele abre esse menu, e onde eu soltar o mouse, ele vai pular para aquele componente. Então, em polígonos, que é essas formas geométricas simples que os jogos usam, os componentes são os mais importantes, vértice, o edge, que é a aresta, e a face. Então, o vértice é os pontinhos das quinas que definem a borda do objeto. Os edges, ou as arestas, são as linhas que ligam um vértice com o outro. E a face é justamente a face dos lados do objeto, né? Então, vou dar um clique da direita e pegar aqui, por exemplo, o vértice. Aí ele desenha aqui em pontinhos roxos os vértices, eu posso clicar num dele e movimentá-la. Então, agora estou deformando o objeto. A gente tem que pensar que internamente tudo são triângulos. Por isso que isso aqui é fácil de calcular e que os jogos usam, porque é um monte de triângulos. Sempre que a gente vê um personagem, qualquer coisa,
é um monte de triângulo que está criando uma estrutura. Quanto mais orgânico, mais redondo, mais triângulos pequenos tem que existir para ter cara que é redondo. Mas, na verdade, o redondo é uma ilusão, né? E aqui o edge, que é a aresta, eu pego esta linha, que é a mesma coisa que eu mexer os dois vértices das quinas, exatamente igual. E, por fim, tem a face, que é toda a face, que é a mesma coisa que mexer os 4 vértices que controlam ele. Então, o que eu estou fazendo por baixo do pano é só mexer vértice. E se eu voltar ao modo de objeto, agora eu mexo ele por inteiro. Para mostrar o quanto a coisa redonda é uma ilusão, ó, se eu olhar essa esfera de longe, isso aqui parece redondo, né? Mas se eu olhar de perto, ó, dá para ver que tudo são vértices que se ligam em linhas retas, né? E aquilo que o Maurício estava falando ser low poly é justamente isso, minha gente. É um modelo que, para os padrões de jogos hoje em dia, usa uma quantidade baixa de polígonos, ou seja, o polígono que ele usa é um triângulo, na modelagem daqueles objetos, né? Essa bola, por exemplo, essa esfera, é, para os padrões que a gente tem hoje em dia, um modelo low poly. Né? O Maurício pode me corrigir aí se estiver errado, mas... Sim, aqui eu diminui a quantidade de faces, para ver que está mais quadrado, eu posso aumentar. Por isso que antigamente, na era PlayStation 1, por exemplo, é tudo super quadradão, né? Porque as máquinas muito fracas não conseguiam processar muitos triângulos. Hoje em dia, a gente já consegue fazer algo bem mais pesado, ainda chamar de low poly, porque é mais otimizado que um modelo de cinema, por exemplo, mas os videogames já rodam modelos muito mais poligonados, mais arredondados. Então, para o nosso olho fica mais bonito. Uhum. Bom, deixa eu mostrar rapidinho aqui uma modelagem, né? Vou transformar um cubo numa nave. Então tem uma ferramenta de modelagem super clássica que tudo que a Software Z tem, que é o tal do Extrude. Vou pegar uma face aqui, ó, e vou dar o Extrude, com o atalho é o Ctrl E. Agora, se eu puxar pela seta, dá para ver que toda essa região é nova. Então o Extrude ele cria novas faces a partir da face que eu tinha marcado. Eu posso mover essa face nova, eu posso encolher ela de tamanho, eu posso rotacionar. É uma ferramenta 3 em 1 de movimentação. E no Maya, repete a última operação apertando a tecla G. E eu posso fazer um novo extrude, e aí eu vou puxando coisas, né? Então dá para ver que só com essa técnica dá para criar um monte de formas diferentes. Certo? Então, vou voltar aqui e vou fazer uma nave a partir de um cubo. Então este aqui é um cubo normal, não fiz nada com ele ainda, né? Para planejar minha nave, eu vou fazer um bico aqui na frente, umas asas para o lado e uma turbina atrás. Então eu vou pegar essa face daqui, vou dar um extrude com o Ctrl E. Vou puxar aqui. E vou clicar no quadradinho da borda, que é a escala. Então eu vou dar uma apertada nessa face, em cima e embaixo, para fazer um bico. Aí eu vou dar mais um extrude, repito a operação com a tecla G, puxo para fazer mais um bico fino. Bom, aí para fazer onde o piloto fica, que é o cockpit, eu vou fazer essa técnica aqui, ó. Marquei essa face, vou dar um extrude, que é o Ctrl E, e eu vou encolher a face nova sem puxar ela para fora. Só estou clicando no quadrado da ponta, que é a escala. Então eu só encolhi essa face nova que eu criei, não puxei para fora. E agora sim, com o novo extrude mais um Ctrl E, ou a tecla G, que repete a última operação, aí sim eu puxo um pouquinho para fora para fazer o meu cockpit. Ó. Que é uma protuberância aqui. Ó. Beleza? Para fazer as asas, eu posso pegar uma face, seguro Shift e clico na outra, do outro lado. E agora, quando eu fizer o extrude, Ctrl E, e puxar para fora, que é a seta azul, esse para fora é local. Então, como a face está apontando para cá e a outra face está apontando para lá, eu consigo modelar os dois lados ao mesmo tempo. Posso dar uma encolhidinha aqui. Vou repetir a operação e puxar as minhas asas. Encolher aqui também. Bom, aqui em cima tem aquelas canaletas que os aviões têm, né? Uma pontinha ali. Vou fazer a mesma técnica. Eu faço um extrude só em escala. Eu quero uma face menor para trás. Ops, apertei errado. Uma setinha.
Às vezes o ângulo da câmera atrapalha, né? E agora fazer um novo extrude e puxar para fora para ter essa protuberância aqui. Vou encolher aqui, puxar para cá. Se eu clicar nesse círculo aqui, ó, ele desenha os outros eixos das rotações, eu posso dar uma rodadinha aqui também, ó. Ficar mais aerodinâmico. Aqui eu poderia fazer umas turbinas, então marca as duas faces, faz a mesma técnica, extrude. Se eu clicar em qualquer um dos 3 quadrados e não mexer, ele vai desenhar um quadrado do meio, e agora o quadrado do meio ele arrasta os 3 eixos ao mesmo tempo. Posso fazer a face encolher por padrão, sem se deformar, mantendo a proporção. E agora posso fazer um novo extrude e puxar para dentro, não preciso extrudar só para fora. Posso fazer também concavidades. E eu fiz a minha entrada da turbina aqui, ó. Mas aqui por fim eu vou fazer uma turbina atrás, então só com o extrude, ó. Puxo para fora, dou uma encolhida, repito a operação, aí dou uma largada, repito a operação, encolho de novo, e mais uma vez e puxo. E claro, eu fiz aqui só usando o extrude, eu poderia agora em outra câmera, se quiser fazer algum retoque, posso pegar aqui os vértices e mexer à vontade, né? Pôr vértice, enfim, como quiser. E tá super quadrado, hiper, ultra, mega, low poly, né? Mas se quiser dá para colocar uns comandos de subdividir. Que no Maya tem um atalho, que é a tecla número 3, que ele está aplicando uma subdivisão aqui, ó. Tá tudo mais orgânico. Mas eu ainda posso controlar a malha quadradona com poucos vértices e ver como ficaria a malha orgânica por baixo. Tipo um preview do smooth, né? Para aplicar o smooth de verdade, eu tenho aqui um comando que é o smooth. Posso escolher quantos níveis de subdivisão eu faço. Até que aqui está super orgânico, mas está cheio de vértices. Então está muito mais pesado, né? Se eu for entrar em vértices, olha a quantidade de vértices que eu tenho. Então, o bom de usar aquela técnica do preview do smooth é que eu consigo trabalhar quadradão e ver por dentro como seria a malha subdividida e fica fácil de alterar, porque eu tenho poucos vértices. Fácil de alterar, né? Depois, se eu quiser, eu aplico o smooth de verdade, se eu quiser que ele fique mais arredondado. Gente, isso é só um gostinho do Maya, assim, para mostrar como é a modelagem. E aí eu exportaria isso aqui para um jogo, enfim, boto textura, faço o que quiser, né? E aí, como o Maurício já comentou rapidinho antes, né? O modelo 3D a gente vai animar como? Vai depois configurando quais são os pontos de articulação dele, vai configurar quais são os ossos, né? Mesmo que não seja uma pessoa, tem essa noção dos ossos serem justamente a estrutura do esqueleto por trás, né? Por baixo daquele modelo 3D. Se fosse um jogo 2D, né? Feito com arte 2D, a animação provavelmente seria uma animação mais tradicional, né? Quadro a quadro. Né? O Game Maker, que o Maurício vai mostrar agora, é uma engine, tá, de jogo, é um programa de desenvolvimento de jogos, tá, que ela é muito boa e muito usada para fazer jogos 2D. Né? Uhum. O Game Maker a gente costuma usar no primeiro semestre. A gente vê engines 2D, engines 3D também. E é uma ferramenta muito usada no mundo inteiro. Tem muitos jogos que talvez vocês já jogaram, como aquele aquele violento visto de cima, do cara bate todo mundo, das máscaras. Ai, esqueci o nome, fugiu o nome agora. Bom, tem o Hyper Light Drifter, Hotline Miami, muito obrigado, Rudolph. Isso aí, Exatamente, Hotline Miami 1 2, ele o é Hyper feito Light Game Maker. Drifter, tá? Então tem muitos jogos. Aquele outro também do bonequinho branco, aquele, eu tô esclerosado hoje, esqueci os nomes. Aquele que é tipo jogo de RPG antigo, fez muito sucesso. O Undertale? É Undertale, também é no Game Maker. Então vou dar um gostinho aqui de 10 minutos ou nem isso, como é que ele funciona, né? E o Game Maker é interessante, a gente pode fazer em drag and drop ou em código. Drag and drop a gente só arrasta blocos e consegue programar sem ter que, né, botar a mão no código. Então é interessante começar por ele e depois naturalmente a gente vai indo para o código completo, né? Dá para fazer essa mistura. Então nesse teste aqui eu vou usar um drag and drop, criar um projeto novo.
É isso, Tô só para fazendo. deixar claro, tá? Apesar de ser visual, vocês estão programando também, né? O Sim. Game Maker, quando tem esse esquema de drag and drop, ele na verdade está traduzindo o código de uma forma mais visual, né? Com blocos de ação, com uma lógica visual de como essas ações se interligam, né? Tem uma outra engine, por exemplo, que tem uma parte de programação visual, né? Muito boa, é a Unreal, né? Com um esquema de blueprint delas. Só que é muito mais complicado, né? Se compara o GameMaker. Né? Bom, o GameMaker, a ideia é o seguinte, né? A gente tem objetos, que são as coisas que a gente programa, que se interagem entre si. A gente tem os sprites, que é a arte, que são, né, os desenhos 2D que os objetos vão puxar. E depois, para programar os objetos, é tudo baseado em eventos e ações. Eu vou criar um sprite aqui, ó. Essas categorias são grupos que a gente pode usar, né? Mas é opcional, se quiser não precisa usar. Bom, aqui eu criei um sprite, eu vou carregar um. Geralmente a gente puxa as artes de outros softwares, né? Pode desenhar em qualquer editor, Photoshop, qualquer coisa, e carrega no GameMaker. Ele tem um editor interno aqui, mas para fazer retoques, para criar um sprite do zero aqui dentro não é muito bom. Então eu vou importar algum exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui, sei lá, um GIF que já tem um tanque. Isso aqui foi pego do Metal Slug, né? Aquele jogo clássico. Então ele já está animado aqui, ó, se eu der o play, já tem 4 frames de animação, né? E aí, claro, né, se isso aí fosse um jogo que o Matheus está fazendo para depois lançar comercialmente, ele teria que usar a arte que ele sabe que ele tem o direito, a licença de uso que pode, né? Para um exemplo, Sim. para um trabalho universitário que não vai ser vendido em lugar nenhum, a gente até, vamos dizer assim, faz vista grossa com arte já pronta de outros jogos, né? Porque é legal também trabalhar com arte de jogos que a gente já conhece, para até mesmo entender, pô, como é que esses jogos que a gente gosta funcionam. Mas depois, para lançar comercialmente, né? Mesmo que não fosse arte que vocês fizeram, e aí tem muito lugar que você pode pegar arte, código aberto, arte, licença aberta, melhor dizendo, desculpa. Né? A gente passa alguns sites para vocês onde vocês podem pegar arte, fontes, sons, que o uso é liberado, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Já que quando passa a ser um projeto comercial, se a gente está usando coisa que outras pessoas fizeram que eles não disseram que a gente pode usar, não é legal fazer isso e também se abre a levar um processo sem Problemas precisar, legais. né? Bom, aqui eu criei um objeto. O objeto geralmente tem um sprite, então tem um botãozinho aqui, ó, que eu carreguei o sprite que eu tinha puxado. Eu deveria botar nome nas coisas, mas aqui de exemplo eu não vou perder tempo escrevendo nomes, né? Senão vai ficar uma bagunça aqui, mas tudo bem. E aqui eu vou pegar uma sala. O GameMaker já tem umas salas prontas. Tem aqui o Room 1, ó. Chama de Room, mas é uma fase do jogo. Se eu der um clique duplo, ele já vai abrir. Uma fase, uma tela de opções, um menu inicial, né? Eles É. chamam tudo isso de sala, de rooms. Então agora se eu arrastar um objeto aqui para dentro, ele já está aqui. Se eu quiser rodar o jogo, eu aperto o F5 ou essa setinha daqui de cima, que ele vai compilar, né? Ele vai criar internamente a forma rodável dele e já está aqui. Então eu já tenho na tela um objeto animado, claro que não faz nada, porque eu não programei ainda, mas em outras engines, só para chegar nessa etapa de ter uma tela rodando algo, às vezes uma tarde de programação, né? Aqui está tudo meio que pronto para a gente. Então agora eu vou fechar a minha room, voltei aqui meu objeto e vou programar alguma coisa, por exemplo, ele se mover. Então, como eu tinha dito, a base da programação GameMaker é eventos e ações. Os eventos estão nesses botões aqui, ó. O que seria um evento? Apertar uma tecla, um objeto colidir com outro, apertar um mouse e milhões de outras coisas, né? Então, vou pegar um clássico, seria apertar uma tecla. A gente tem 3 tipos de tecla. Tem uma que aperta e ele fica rodando código, tem outra que ele roda o código uma vez só quando aperta, e tem outra que ele roda o código quando solta a tecla. Então, dá para configurar isso tudo. Eu vou pegar o que ele roda quando eu aperto, que é o key pressed, e a setinha, por exemplo, para a direita. Então, adicionei um evento key pressed right. E aqui eu uso ações. Ações são esses bloquinhos, ó, que eu arrasto, que quando acontecer esse evento, ele roda todos os bloquinhos que eu colocar aqui. E aqui tem uma pilha de coisas. Então eu posso procurar pelo nome e tal. Ó, de move aqui tem vários.
Então tem um set speed, por exemplo. Então eu só arrasto para cá, ó, e aqui eu escolho se eu quero que seja horizontal ou vertical. O direct eu teria que alimentar a variável de outra forma. Então eu quero que ele mexa horizontalmente. E aqui seria quantos pixels por loop de jogo, por step do jogo, ele vai andar, né? Então se eu colocar um valor positivo, ele vai para a direita. Se eu colocar um valor negativo, ele vai para a esquerda. Vou colocar aqui, sei lá, um 4. E vou rodar de novo o jogo. Então F5. Agora, ao apertar a tecla da direita no meu teclado, eu coloquei uma força que empurra ele para frente. Tem outras formas de controlar que ele anda só enquanto eu seguro a tecla, né? Aqui é tipo uma set speed, uma set força, que ele empurra e não para mais. Porque em programação, né, a gente tem inúmeras maneiras de fazer a mesma coisa, né? E esse é o tipo de decisão que vocês, enquanto desenvolvedores, vão ter que fazer para o projeto de vocês. Como é que eu quero que esse esquema de monetização funcione? Como é que eu quero que o jogador controle isso, né? Eu vou querer trabalhar com essa ideia que é uma força que está sendo aplicada, eu vou querer trabalhar com a ideia que eu vou estar mudando a posição toda vez que eu aperto, né? Vai ser um teleporte ou vai ser caminhar mesmo? Que isso tudo vai influenciar também a lógica das interações entre esses objetos, né? Bom, aqui eu criei um novo sprite, importei uma arte que eu tinha pego, criei um novo objeto, chamei de inimigo, e eu vou entrar na minha sala e só arrastar aqui, ó, meu inimigo para cá, colocar lá umas 2 cópias dele. Eu quero programar o seguinte, eu vou andar com o meu jogador para frente, né? Quando eu encosto no inimigo, eu quero que ele morra. Então, para isso, eu vou voltar, só dar um clique duplo e abre qualquer coisa aqui, né? O meu jogador, que é esse cara aqui, e vou adicionar um evento de colisão, que é outro evento super clássico. Aí ele pergunta, colidir com quem? Eu quero colidir com o inimigo, né? Então, no momento que o meu jogador colidir com o inimigo, encostar no inimigo, ele vai rodar tudo que eu empilhar aqui. E eu vou colocar uma ação que é para destruir coisas. Que é essa lixeira aqui, ó, Destroy Instance. Só tem um detalhe, se eu deixar assim, quem vai morrer sou eu. Então eu vou rodar o jogo para mostrar para vocês. Quando eu encostar no meu inimigo, eu mandei destruir. No caso, vai ser eu que vou ser destruído, né? Ó, eu vou sumir, ó. Que claro, não é o que eu quero, né? Quero destruir o inimigo. Então, eu vou ter que clicar aqui e escolher a opção Other. Tem uma setinha aqui embaixo, ó, que por padrão ele roda nele mesmo. Se eu escolher o Other, ele vai aplicar isso em quem está batendo comigo. Esse Other só é lido em caso de colisão. Então, nesse caso, ele vai destruir em quem eu bati, não em mim mesmo. É só configurar ali. Então, agora rodando de novo, quando encostar no inimigo, vai sumir o inimigo, tanto um quanto o outro. Ele sumiu meio longe porque tem cada sprite tem uma máscara de colisão aqui, ó, que a gente pode, se quiser, escolher aqui preciso, que agora ele pega bem recortadinho, não fica um quadrado, só que é mais pesado de calcular, né? E aí, pô, esse é um exemplo bem simples, claro, tá? Isso não quer dizer que a Game Maker só faça projetos simples, mas ela é bem agilizada para isso. Só que no mercado vocês vão trabalhar com outras engines também. E uma coisa que vocês, enquanto equipe, vão ter que se preocupar é, pô, a engine que eu estou usando, ela se adequa porque eu estou querendo fazer? Sim ou não, né? É uma engine que trabalha bem com jogo 2D, com jogo 3D, né? Quais são as condições de uso dessas engines, desses programas, né? Comercialmente. Pô, esses programas todos, Maya, Photoshop, Game Maker, tudo isso tem lá suas licenças de uso diferentes, né? Para uso pessoal, ou comercial, ou profissional, tá? Então, algumas outras engines que vocês vão ver, né? Se o Maurício não se incomodar de eu mostrar agora um pouquinho, que daqui a pouco a gente já está chegando no fim da reunião, né? Só para mostrar um pouco para vocês também, né, alguns outros exemplos, tá? A gente tem uma, por exemplo, que eu gosto muito, apesar de sou muito fã do Game Maker, eu estou gostando muito da Godot. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Só fechando, então o Game Maker, pode compartilhar aí, Bernardo. Só fechando, o Game Maker tu pode criar qualquer tipo de jogo, de corrida, de luta, qualquer coisa que tu imagine. O foco é 2D, né? 3D ele tem um sistema lá, mas é ruinzinho, o foco é 2D.
tá? Aqui, né? A Godot, ela trabalha tanto com 2D quanto 3D, de formas bem boas, tá? E ela tem uma proposta de ser uma engine código livre, código aberto, código livre. Ou seja, você pode trabalhar com ela sem precisar pagar nada para ninguém. Você baixa ela, e ela é bem leve, ela é menos de 50 mega para você baixar. Enquanto a Unity da vida, você chega facilmente em 1,5 GB, 2 GB de download. A Godot você consegue rolar ela de um pendrive, tá? E aqui por exemplo, isso aqui é um exemplo do exercício que eu trabalhei com o pessoal do primeiro período, que é um clone de Pong, certo? Aqui só vocês verem, eu posso mudar entre a visualização 2D ou 3D do projeto. No 3D não vai fazer nada, porque eu estou trabalhando 2D. E ela trabalha com esse esquema aqui dos nodos, tá? Que são organizados em cena. Tá? E aí não é dizer que a Game Maker não pudesse trabalhar dessa maneira também, não. Mas é porque a Game Maker já vem com certos entendimentos de organização de projeto que são legais, mas também já te orientam para organizar ele de uma certa maneira. Né? Engines como a Game Maker, a Godot, a Unity e até mesmo a Unreal, deixa isso mais na mão do desenvolvedor para organizar isso por conta própria. Né? Então eu tenho aqui esse nodo que eu chamei de raiz, que é a minha fase, eu tenho aqui esse aqui, que é a raquete esquerda, e aí a forma de colisão dele e o polígono dele associado àquela raquete esquerda. Esse aqui é a raquete direita, né? Mesma coisa para a raquete direita. E aqui, elementos de texto, que são a pontuação, e o áudio, que eu não compartilhei, deixa eu compartilhar áudio aqui também. Né? Então aqui, cada um desses nodos, tá? Eles vão ter propriedades próprias. Isso é uma coisa que a Unity também trabalha com uma lógica mais parecida com essa, né? E de novo, esse aqui é um exemplo super simples. Né? Sai para ali, conta um ponto para quem fez o ponto. Tá? Mas o jogador também trabalha com elementos 3D, com projetos 3D. Ela tem uma comunidade que está se envolvendo cada vez mais, bem legal, de gente compartilhando tutoriais, compartilhando como é que faz as coisas. Certo? E tem essa coisa que, enquanto conceito, eu acho bem legal, bem importante a gente incentivar a ideia de um software aberto, né? A ideia de uma ferramenta que seja acessível para quem quiser trabalhar, né? Porque isso é uma filosofia de desenvolvimento de projeto que influencia até mesmo essas decisões. Pô, a gente quer fazer uma engine robusta, tá? Uma engine com várias capacidades, várias possibilidades de trabalhar com o jogo, mas que ainda assim, quem for um desenvolvedor indie, quem for um desenvolvedor individual, consiga trabalhar sem precisar de um computador super mega top de linha, né? Mas em contraponto a isso, não digo nem em contraponto, mas em paralelo a isso, a gente também outras engines mais comerciais, vamos dizer assim, né? Unity é uma das engines mais usadas hoje em dia em vários jogos. A Unreal também está sendo bem usada, mas eu acho que a Unity ainda está na frente em popularidade, certo? Ela pode trabalhar 2D também, como nesse exemplo aqui, só que nesse exemplo aqui o que vai ter 2D é só, vou ter que dar um zoom alto bem grande, só a minha interface, que tem aqui a pontuação, onde vai ficar, certo? Ela trabalha muito bem com 2D e 3D, na verdade, né? A Unity é uma engine comercial, tá? Durante muito tempo ela foi paga, você só podia usar ela pagando legalmente. Já fazem alguns bons anos aí que ela tem uma licença pessoal grátis, só que isso a própria Unity pode mudar de ideia quando quiser, né? Então, por enquanto, você pode usar ela para projetos pessoais sem te pagar nada, e mesmo projetos comerciais que tenham um lucro, até um máximo de lucro anual X, não lembro agora de cabeça, eu acho que é $100 mil, né? Então é um lucro bem grande, né? Então, também não acho assim que eles estão sendo gananciosos se você faz mais de $100 de lucro com o jogo que você fez na Unity no ano, então você tem como pagar uma licença dela, né? Não é barata, mas também não é o fim do mundo para quem já está trabalhando com uma empresa que está com essas margens de lucros, tá? Aqui é um exemplo assim, bem simples, né? Eu peguei ali adaptado de um tutorial que eu achei na internet com os alunos,
E a gente, vamos entender como é que trabalha com isso, vamos entender como é que a gente vai buscar esses recursos para ir complementando o que a gente está vendo em sala de aula, né? Pô, peguei e vi como é que isso funciona. Então, depois de ver como isso funciona, como é que eu posso mudar para ficar mais com a minha cara, como é que eu posso experimentar mais com ele. Vocês vão perceber aqui uma coisa, que essa parte aqui de manipular os objetos 3D na Unity tem uma interface bem parecida ali com o Maya, que o Maurício mostrou, né? Tem algumas convenções de interface que esses programas acabam usando, tá? Aqui também a gente tem um botão para testar, né? Aqui eu configurei para enquanto eu estiver testando a minha Unity ficar com essa cara. E aqui eu tenho um joguinho bem simples de desviar dos objetos. Eu configurei a cor do jogador, que é esse bloco azul, azul esmeralda aí, a cor dos blocos e a minha pista. E aí, por que a gente usa um engine? Porque essas gente já vão vir com várias funções, vários métodos, várias configurações que a gente não precisa criar do zero de novo. Por exemplo, vocês vindo ali meu cubo, quando ele ia quase caindo, né? Dando aquelas cambalhotas. Isso aí o quê? Isso aqui é a programação de física do jogo, que eu não tive que criar do zero não. Eu só tive que usar a própria física do jogo que a Unity tem. E ele já programa, já lida com isso aí tudo para mim, sem eu precisar desprender um esforço enorme para fazer aquilo do zero. Né? Aqui a gente trabalha com a ideia de objetos de jogo, tá? Então vão ter ali também seus componentes, eu posso adicionar componentes nele. Então já é um pouco mais parecido com como a Godot funciona. E tanto a Unity como a Godot, eu posso pegar um desses objetos, por exemplo, esses que estão azulzinhos aqui, são cópias de um que eu já fiz um modelinho, né? Um template, ou como aqui no caso da Unity eles chamam um prefab, né? Eu não preciso sair configurando do zero cada um desses obstáculos. Eu fiz um de base, ele vai estar aqui embaixo, cadê o obstacle? Aqui, ó, um de base, que eu posso aqui abrir o prefab. E aí eu só fiz copiar ele. Então se eu quiser mudar as coisas desse obstáculo, eu só mudo aqui no prefab e todas as cópias dele vão ser alteradas, né? Todas as instâncias. E aqui o que a gente pode fazer também, esse aqui é o sample sim, então não. Pronto, não sei. Exemplo 2. Posso procurar algum outro modelo 3D, né? Esse aqui não foi eu que fiz, tá? Eu peguei um grátis da internet e coloquei ele, e coloquei ele como o modelo do meu jogador, né? Um vaso de planta, foi o que eu achei mais rápido, tá? Eu acho divertido essa coisa meio absurda de, eita, é um vaso de planta que tá andando. Mas, ó. Então, quando a gente tem uma engine que funciona bem, a gente tem uma facilidade muito grande de prototipar rápido também nossos jogos. E quando a gente tem uma engine robusta, que nem a Unity, a Godot, a Game Maker, a gente tem também ferramentas poderosas já para implementar ideias que em termos de programação são bem complexas, sem precisar programar essas programações complexas do zero. Tá? A Godot, né, a gente já trabalha, a Godot e a Unity, na verdade, a gente já trabalha mais com código direto. Né? A Godot tem um editor de código interno e ela trabalha com uma linguagem que chama GDScript, que é a Godot Script, que é baseada em Python, né? Na linguagem Python, que é uma linguagem de programação que está bem alta hoje em dia também. Já a Unity, tradicionalmente, ela trabalha com C#, que é uma variação da linguagem C, uma variação não, uma descendente, vamos dizer assim. Porque está configurando isso como erro? Não deveria, não está abrindo, não está identificando os elementos da Unity, mas enfim. E aí, no caso da Unity, ele já usa um editor de código externo. Esse aqui é o Microsoft Visual Studio, um editor de código bem robusto, né? Também é amplamente utilizado no mercado, tá? Que a gente acaba usando isso como também para apresentar tanto a Unity como trabalhar com outras ferramentas de edição de código, né? Como organizar o código para ele ficar legível para quem for tentar entender o que vocês fizeram depois, tá? Antes que eu me esqueça, antes de abrir aí para dúvidas de vocês, quem quiser conhecer um pouco mais dos jogos
que foram feitos, né? Vários daqueles que o Maurício mostrou nos vídeos no começo estão aqui disponíveis também. Eu realcei aqui o Light Before, que foi um dos que mostraram. Tem o itch.io da Unicinos. O itch.io é um portal onde você pode criar seu próprio perfil para compartilhar seus jogos e ver jogos de outras pessoas, outras empresas fazem, né? Pode deixar ele pago ou não. Os que estão aqui são todos links para as páginas de projetos desses projetos alunos, mas que a gente está organizando aqui na página própria do curso. Eu vou colocar aqui no chat o endereço para quem quiser visitar depois, mas é unicinos.itch.io, né? E aqui vocês podem conhecer um pouco mais. Os projetos finais, aqui os finalizados, né? Os que foram feitos, apresentados e aprovados, para vocês terem uma ideia da variedade de TR de projeto que nossos alunos têm, e a gente espera que vocês vão ter também, né? E aí depois dividido entre as outras atividades acadêmicas, né? Como o Maurício falou, a gente teve agora uma reformulação, né, da grade curricular, algumas mudaram de nome, outras misturaram com outras se dividiram em outras, mas ainda dá para ter uma ideia bem legal do que foi feito, né? E algumas dessas, principalmente as de projeto motores e projeto multijogador, acabaram sendo usados o mesmo projeto em mais de uma cadeira. Não que eles estavam repetindo o projeto, mas é porque em cada cadeira, em cada atividade acadêmica, estava focando em alguma área. Por exemplo, esse Zula Tree Attack, esse Patient Zero, foram feitos na projeto multijogador, mas a parte da interface deles eles fizeram na atividade acadêmica de jogos de interação humano-computador comigo. Né? Pensaram nessa parte visual ali comigo. Né? O Patient Zero, a parte da narrativa dele foi lá ai meu Deus, na cadeia de narrativas interativas, né? Então, desenvolvimento de um jogo é uma coisa bem complexa, né? Não é o fim do mundo, dá para entender, dá para fazer, mas tem várias partezinhas móveis. Então, a gente trabalha muito essa coisa também, de vários aspectos diferentes do desenvolvimento serem trabalhados na atividade acadêmica, que é aquele foco, tá? A gente tem aí oficialmente mais uns 3 minutinhos, mas acho que a gente pode estender uns 5 minutinhos, se vocês não se incomodarem, não estiverem muito apressados para ir ver outra atividade, para tirar um pouco a dúvida de vocês também. Se alguém quiser que a gente fale rapidinho mais de alguma coisa do curso. Eu acho que é legal também lembrar que vários alunos já tiveram bastante destaque internacional. Teve um aluno que trabalhou no Red Dead Redemption 2, na Rockstar. Então tem vários alunos que trabalham em grandes estúdios no mundo. Tem um outro sendo game designer da série FIFA hoje em dia. Então tem muita gente que teve bastante destaque, até em estúdios internos também, né? Tem vários alunos nossos na Aquiles, que é um dos maiores estúdios do país, que é aqui de Porto Alegre, que fez Horizon Chase, aquele jogo de corrida. Então tem bastante mercado aqui, tem muita empresa hoje em dia e bastante oportunidade. E a gente tem também um estúdio interno, o Atomic Rocket, né? Tá meio que reformulando um pouco as atividades, mas que vários alunos acabam estagiando lá. Então é sobre a orientação dos professores daqui da Unicinos. Mas também a gente tem muitos alunos, como a Alice disse, que vão trabalhar tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Tem aí carreira bem de sucesso. Tá. Eu botei no chat o link do meu canal, quem quiser conhecer. E dúvidas aí, vocês não falaram nada ainda? Tem alguma dúvida? O vestibular está aberto, né? Quem quiser Sim, importante. participar do curso aí, só se inscrever, está aberto o vestibular nesse momento. A inscrição do vestibular está gratuita, tá? E a seleção toda, para aqui para o curso da gente, é toda online. A avaliação, o processo todinho. Então, se inscrever no vestibular é grátis, né? Se passar depois, aí tem os paranauê todinho. A matrícula, tal. Mas, vem para cá. Vem ser aluno nosso. Vão ser muito bem-vindos. É isso aí. E aí, pessoal, dúvidas? Fale alguma coisa. Bom, enquanto alguém se manifesta, né? Então, só agradecer, né? Vocês terem aparecido aí. A gente espera que vocês tenham gostado, tá? Legal. E só repetindo um pouco, né? É um curso bem completo, tá? O da gente. Vocês vão ver várias áreas de desenvolvimento de jogos, né? Vocês se formando aqui no desenvolvimento de jogos digitais. Isso não quer dizer que vocês vão trabalhar só com jogos. Por exemplo, tem muito aluno nosso que
muito talvez seja exagero, mas alguns que acabam trabalhando nos laboratórios de pesquisa de programação gráfica, né, computação gráfica, alguns outros que vão acabar fazendo uma coisa mais experimental, alguns outros que vão acabar trabalhando em empresas pequenas, de pequeno porte, médio porte, grande porte. Tem uma vasta gama aí. E até mesmo pessoas que vão acabar, alunos nossos que vão acabar trabalhando com programação sem ser necessariamente jogos. Já que essa forma de pensar a lógica dos jogos, os algoritmos, né, costuma ser um diferencial interessante também para pensar desafios computacionais em outras áreas que não apenas jogos. Né? E tá, só para deixar aqui vocalizado também, né, perguntaram como estão sendo as aulas na quarentena, está sendo tudo à distância, tá? Por enquanto. À medida que essa situação vai progredindo, o ensino vai reavaliando, e a gente sempre comunica a vocês com bastante antecedência, né? Por enquanto está sendo online à distância, presencial à distância, como a gente chama, via o Teams, e usando também algumas outras ferramentas, né? Cada professor tem um pouco ali de liberdade para escolher quais outras ferramentas vai usar. Né? Mas, por exemplo, a gente tem um Discord do curso também, que é um não oficial, que 2 alunos nossos organizaram, que tem umas discussões bem legais sobre recursos para usar, referências e tudo mais, né? A gente tem uma página do curso aí no itch.io, no Facebook, no Instagram. Se vocês procurarem ali Jogos Digitais Unicinos, nessas redes digitais vocês acham. E é isso. Então, uma boa tarde para vocês. Obrigado pela presença, obrigado Maurício, né, por ser co-anfitrião aqui, tá? E se divirtam aí com o Conecta, aproveitem. E lembrando que se alguém precisar convencer aí que tem mercado, que tem muita gente que acha, como é que vai criar jogos, que não existe mercado. Tem um mercado, é bem grande. Tem até um vídeo no meu canal que eu falei do mercado, que eu vou postar o link para vocês. Mas o mercado é que ele está crescendo mais ou menos 50% por ano. Sim, aqui no Brasil está crescendo bastante, né? A gente No tem Rio Grande do Sul, principalmente, né? a gente tem 3 polos históricos aí de desenvolvimento de jogos no país, né? Recife, que é de onde eu sou, Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e São Paulo, por ser um grande centro comercial do país, né? Então acho que São Paulo foi menos surpresa, mas Porto Alegre é um dos que está mais ativos, né? Lá em Recife, lá o Porto Digital, eles têm um foco muito grande em tecnologia, mas já faz um tempo que eles estão em outras tecnologias, não que não tenha empresas de jogos ainda lá, ainda tem bastante. É só, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, os dinossauros do Horizon Zero Dawn foram modelados e animados por uma empresa recifense, a Cocu. Tá? Aqui a gente tem a Aquiles Game Studio, né, que é bem famosa. Tem aí o vídeo que o Maurício colocou, que vocês podem conhecer um pouco mais. Isso, E aqui eles têm principalmente mais de 100 funcionários, é bem grande. mesmo durante essa época de pandemia, na verdade, o Brasil foi um dos únicos países onde a indústria no sentido de mercado de jogos, né, o consumo de jogos e de videogame aumentou. Sim. Aumentou significativamente, foi uns 150%, se eu estou lembrando bem os dados que eu escutei num podcast de jogos que eu acompanho. Sim, a indústria de jogos ela cresce muito mais do que toda a indústria de cinema, junto com toda a indústria de música, e não tem nenhuma crise que derrube ela, né? Quando tem alguma crise, tem todo mundo ficar em casa, o pessoal compra mais jogo, a indústria cresce mais ainda. E hoje em dia vocês têm tanta oportunidade e caminhos de publicar o próprio jogo de vocês, vender, né? O itch.io é um caso desse. O Steam tem algumas burocracias, várias burocracias a mais, mas é uma possibilidade também, né? App Store da Android, da Apple. Cada um vai ter lá suas regras, né? Mas está bem mais acessível fazer o próprio jogo e tentar comercializar seu próprio jogo, sem depender de uma publisher, de uma publicadora grande, né? Sem depender de um kit de desenvolvimento de software, como era no começo dos anos 2000, né? Na primeira década dos anos 2000 ou nos anos 90, onde tinha que comprar um equipamento de desenvolvimento da empresa, tá? Ou trabalhar freelancer para o mundo inteiro também, né? Uhum. Tem muitas possibilidades. Meu cachorro aqui tá querendo aparecer. Mais uma vez, boa tarde e espero ver vocês semestre que vem com a gente, tá bom? Prazer. Valeu, boa tarde. Nos veremos presencialmente algum dia. Abraço à distância.
Tchau.